Olá pessoal, joia, tudo bem? Nós vamos dar início hoje ao estudo do campo elétrico. Então comecem observando essas fotos, foram vocês que fizeram, alguns de vocês fizeram esses experimentos onde vocês eletrizaram alguns objetos e perceberam que eles adquiriram a capacidade de atrair outros objetos, tá? Ou seja, ao redor desses objetos surgiu um campo, e é esse campo que nós iremos dar início ao estudo hoje, que é o campo elétrico. O campo elétrico é um exemplo quando você tem uma TV de tubo essas antigas, então qual é o funcionamento dela? Existe um tubo de raios catódicos que emitem elétrons livres na tela, e essa emissão de elétrons livres faz com que a tela fique como um corpo totalmente carregado com carga elétrica negativa, e você pode sentir esse campo quando você se aproxima dele. Então você percebe através do braço, por exemplo, que os braços eles ficam com os pelinhos totalmente eriçados, está indicando que ao redor dessa região existe um campo, que é o campo elétrico, que nós iremos estudar a partir de agora. Como uma analogia, o campo elétrico é um espaço em torno de uma carga elétrica. Nessa situação, a gente está representando como sendo um corpo eletrizado positivamente, e essas representações são as representações do campo elétrico na região em torno do corpo eletrizado positivamente. Vamos fazer analogia com o campo gravitacional, que é o espaço em torno de uma massa. Sabemos que qualquer corpo que estiver próximo à superfície da Terra é atraído para o centro da Terra com uma força que é a força gravitacional, representado aqui por essa letra G. Linhas de campo elétrico. Se você tem um corpo eletrizado positivamente, as linhas de campo elétrico são representadas como saindo do corpo eletrizado positivamente. A gente diz que são linhas de afastamento, isso em uma situação se o corpo estiver eletrizado positivamente. E se o corpo estiver eletrizado negativamente, a gente fala que as linhas de campo são linhas de aproximação. Os vetores campo elétrico estão entrando. Isso para o corpo eletrizado negativamente. Continuando, aprofundando mais um pouquinho. Considere dois corpos eletrizados positivamente na nossa situação. Então, um corpo A eletrizado positivamente e um corpo B eletrizado positivamente. Já sabemos da lei de Coulomb que entre esses dois corpos vai aparecer o quê? Uma força de repulsão. Imagine, então, que o que eu vou fazer? Eu vou retirar esse corpo B. Então, vou admitir apenas o corpo A e, nesse corpo B, eu retiro ele. Onde o corpo B estava, eu vou colocar um ponto e vou chamar de ponto P. O corpo A gera um campo elétrico representado pela letra maiúscula E, lembrando que campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então, o corpo A gera um campo elétrico no ponto P, nesse ponto P, tá? Gera um campo elétrico, esse campo elétrico aqui de afastamento, lembrando que este corpo está eletrizado positivamente. Essa carga que eu coloquei aqui chama-se carga teste, carga de teste, que eu represento por Q0, tá? Essa carga teste, ela foi colocada aqui para identificar que existe um campo elétrico. Observem que ela não cria o campo elétrico, ela apenas vai sentir o campo elétrico. O campo elétrico, então, é definido como a força por unidade de carga nesse ponto. Então, o campo elétrico é a força por unidade de carga exercida pelo corpo A. O corpo A é o corpo que gera o campo elétrico sobre uma carga teste Q0 no ponto P. Observe novamente que a carga teste ela não gera o campo elétrico, ela apenas sente o campo elétrico. Vamos imaginar essa situação onde você tem um corpo eletrizado positivamente,
Ao redor desse corpo, a gente sabe que vai surgir um campo elétrico representado por esses vetores saindo do corpo eletrizado. Percebam que esses outros vetores na sequência, eles têm uma magnitude um pouco menor do que esses primeiros. Isso está identificando que à medida que nós estamos afastando do corpo eletrizado, esse vetor campo elétrico ele está diminuindo, percebam pelo tamanho dos vetores. Novamente, eu vou colocar uma carga teste para verificar se existe um campo elétrico. Quando você coloca uma carga teste, vai aparecer então o que? Uma força de repulsão representado por esse vetor branco. Percebam que se eu colocar outras cargas testes mais próximo do corpo que gera o campo elétrico, essa força que agora eu estou representando pelo vetorzinho azul, essa força que vai aparecer, ela é um pouco maior, tá? Força de repulsão um pouco maior que esse vetor anterior. E se eu aproximar, colocar mais cargas testes mais próximos, então, do corpo eletrizado, percebam que o vetor força de repulsão será maior, tá? E assim sucessivamente, se eu colocar objetos mais longe, essa força de repulsão que vai aparecer vai ser um pouquinho menor. A existência de um campo elétrico é uma propriedade de sua fonte, ou seja, o campo elétrico é gerado pelo corpo eletrizado. A presença da carga teste não é necessária para que o campo exista. A carga teste apenas evidencia a existência do campo, tá? Não é ela que provoca o campo elétrico, ela apenas sente o campo elétrico. Vamos fazer então uma análise dos vetores. Eu tenho um corpo eletrizado positivamente e agora uma carga teste positiva. O campo elétrico já vimos que ele sai do corpo eletrizado positivamente. É o que? O campo elétrico ele é de afastamento e a força que vai aparecer é uma força de repulsão. Percebam que se a carga teste ela é positiva, o campo elétrico tem a mesma direção, ou seja, a força sobre a carga teste positiva, que é zero, aponta no sentido do campo elétrico. Isso se a carga teste for positiva. Numa situação que a carga teste ela é negativa, a força elétrica ela tem o sentido contrário ao vetor campo elétrico. Lembrando que campo elétrico é a força por unidade de carga, sua unidade é Newton por Coulomb, de acordo com SI, porque força é Newton dividido por unidade de carga elétrica é Coulomb. Se eu quiser, então, isolar o vetor força elétrica, a carga que está dividindo passa multiplicando. Então, a força atua sobre uma carga Q0 provocada pelo campo elétrico E. Vamos falar agora sobre um fenômeno muito interessante, que é a blindagem eletrostática. Todas as cargas de um condutor se acumulam no lado de fora. Então, imagina que você tem um corpo eletrizado, devido ao princípio da repulsão eletrostática, cargas de mesmo sinal se repelem. Então, quando você tem um condutor eletrizado, todas as cargas se acumulam na sua superfície uniformemente. E a gente diz que esse corpo está em equilíbrio eletrostático. O campo elétrico, sendo assim, vai ser zero no interior do corpo condutor. Um exemplo seria a gaiola de Faraday. Observe que a pessoa está dentro do condutor, no interior o campo elétrico é igual a zero, a pessoa ela não é atingida por uma descarga elétrica, sendo assim toda a carga é distribuída na superfície do condutor devido ao princípio da repulsão eletrostática. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. Eu digo então que esse condutor aqui, ele está em equilíbrio eletrostático e no seu interior o campo elétrico é igual a zero. Aplicações. A aplicação da blindagem eletrostática é utilizada para proteger alguns equipamentos, alguns dispositivos elétricos. Como exemplo, temos aqui um filtro de linha. Alguns no-breaks também têm essa aplicação. Esse acidente aconteceu na Rússia. Então, uma pessoa estava filmando e flagrou esse raio que caiu nesse carro. Nessa situação, os ocupantes do carro não sofreram danos, porque toda a carga elétrica foi distribuída na lataria do carro
e o campo elétrico no interior é igual a zero, a pessoa não sofreu danos para a saúde. Então, uma outra aplicação aqui da blindagem eletrostática são os aviões. Então, observem essa cena onde um raio atingiu o avião e nem por isso as pessoas ali dentro sentiram, tá? Logo, onde você está mais seguro durante uma tempestade? Então, imagine uma tempestade, será que você está mais seguro em um carro ou será que você está seguro ao ar livre, por exemplo, debaixo de uma árvore? É óbvio, né, que depois que você aprendeu, que você vai estudar um pouquinho mais sobre a blindagem eletrostática, a pessoa está mais seguro onde? Dentro do carro. É só isso por hoje. Até mais.